Pessoal, boa tarde. Nesse exercício aqui, tem um avião que está se movendo, um jato que está se movendo acelerado com aceleração para a direita. E ele quer saber como vai ficar um objeto que está suspenso dentro desse avião. Vamos pensar comigo. Imagina aqui a pessoa segurando o pêndulo. O pêndulo inicialmente estava aqui em repouso nessa posição. Conforme o avião vai acelerando para frente, por inércia, esse pêndulo vai ficar para trás. Então, a princípio, o pêndulo começaria a ficar para trás, então começaria a subir para poder ficar para trás e viria para uma posição como essa. E aí, por que o pêndulo nessa posição vai ter a mesma aceleração que o jato? Ou seja, por que esse pêndulo nessa posição vai conseguir ter uma aceleração horizontal e para a direita? Vamos ver as forças que estão agindo nesse pêndulo. Ele com certeza tem o peso dele, lembrando que peso é vertical e para baixo. E ele está esticado por uma corda, então tem aqui uma tração. Eu consigo decompor essa tração na direção vertical e horizontal. Então, vai ter aqui uma componente horizontal, vou chamar de um TX, e vai ter uma componente vertical, que eu vou chamar de um TY. Nessa posição, é possível que esse TY se cancele com esse peso, e aí não tenha nenhuma força resultante na direção vertical, e aí sobre só essa tração TX. Essa tração TX vai ser a força resultante que atua nesse pêndulo. Essa resultante é igual a massa vezes a aceleração, e com isso o pêndulo vai assumir uma aceleração que tem a mesma direção e sentido que o jato, que o avião. E a partir daqui, para a pessoa que está olhando, vai parecer que o pêndulo está parado. Ele vai estar nessa espécie de equilíbrio, mesmo para a pessoa que está observando, mesmo ele estando acelerado. Por que não pode ser para frente? Vamos supor que esse pêndulo se movesse para frente e viesse para essa posição. Se a gente olhar as forças que estão atuando aqui no pêndulo nessa posição, a gente de novo vai ter o peso sempre vertical e para baixo, e vai ter a tração na direção da corda. Se a gente decompor essa tração novamente, vai ter aqui um TX e para cima um TY. Nessa posição também é possível que a componente vertical da tração se cancele com o peso, só que aí olha só a força que vai sobrar. A força TX que sobra vai estar apontando para a esquerda. E aí esse pêndulo, então, teria uma força resultante para a esquerda e por isso teria uma aceleração para a esquerda. Não tem como, o pêndulo vai chegar na posição em que ele vai se mover na mesma direção e sentido, com a mesma aceleração que o avião, que o jato. Senão essa pessoa não vai ver o pêndulo parado. Então, o pêndulo não assume essa posição. Então, a gente não pode marcar nem a letra D, nem a letra E. A gente vai ter que marcar A, B ou C para que o pêndulo consiga ficar parado em relação a esse observador com essa aceleração A. Agora, vamos ver qual é a aceleração A que vai fazer com que o ângulo fique de 25 graus. Vou desenhar novamente aqui a situação. Vou pegar aqui uma caneta mais fina. Tá aqui o pêndulo, tá aqui a direção vertical. O ângulo que ele forma com a vertical, que é 25 graus. Como eu disse, tem aqui o peso, vertical e para baixo, e esse peso é igual a mg. Tem aqui a tração na direção da corda, e a gente agora vai decompor essa tração em um TX e um TY. Como a gente já havia analisado, esse TY vai se cancelar com o peso, então eles têm que ter o mesmo módulo, daí TY tem que ser igual a mg, e esse TX é a força que vai sobrar, vai ser a força resultante que atua na bolinha. Lembrando que resultante
é igual a massa vezes a aceleração. Vamos só transportar esse TY aqui para o lado para poder fechar o triângulo. Esse ângulo aqui, ó, é 25 graus. Esse TX está no cateto oposto ao ângulo de 25 graus. E esse TY está no cateto adjacente ao ângulo de 25 graus. Então, se a gente dividir TX por TY, a gente vai ter cateto oposto por cateto adjacente, a gente vai ter a tangente de 25 graus. O TX é a nossa força resultante, então ele vale massa vezes aceleração. O TY é igual ao nosso peso, então ele vale mg. Então, MA sobre mg tem que ser igual a tangente de 25 graus. Dá para simplificar as massas. Essa gravidade, vou passar, como está dividindo, vou passar para lá multiplicando. Então, a aceleração que esse pêndulo, que a pessoa, que o jato estão sujeitos, vai ser igual a tangente de 25 vezes a gravidade. Vamos voltar no enunciado para olhar os valores. Tangente de 25 é 0,47, gravidade vale 10. Então, essa aceleração vai ser 0,47 vezes 10, que vai dar 4,7 metros por segundo ao quadrado. Vamos agora olhar as alternativas. Isso é a alternativa A. Outra coisa que ajuda a perceber que a tendência desse pêndulo é ficar para trás em direção ao observador, pensa quando você está no ônibus ou quando você está no avião e eles aceleram. A sua tendência é ir para trás. A sua tendência é ser jogado em direção à cadeira que você está. Então, essa vivência ajuda também a gente a pensar que esse pêndulo tem que ficar para trás, vai em direção ao observador.